Rádio Tupã, na cobertura das eleições 2016. Num oferecimento de Agropan, uma força local com reconhecimento nacional. Fone 3272-8900. Riedel Máquinas Agrícolas, concessionária Stara para Tupaciretã e região. Na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 364. Fones 3272-2254 ou 3272-3699. Farmácias associadas em Tupã e a Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437, fone 3272-1444. Gasol Comércio e Representações, 20 anos, comércio de adubos e defensivos agrícolas em diversas culturas. Na Rua Paulino Aquino 129, fone 3272-1853. Rádio Tupã, na cobertura das eleições 2016. Bem, são 9h48, você está com a Tupã, o programa Variedades, com a presença hoje do candidato Cristiano Rodrigues Aquino, o segundo candidato mais votado aqui em Tupaciretã nas eleições, né? Até o TRE não fornece o percentual de votos, mas o Cristiano teve, ele era acima, 3.201 votos, e o candidato vencedor teve 4.740 votos. O segundo candidato com mais votação, que foi Mário César Portinho Viana, teve 2.695, portanto, uma diferença aí de cerca de 500 votos entre o Cristiano e o outro colocado, e o Mário César. Cristiano, no bloco anterior a gente relatou um pouco do processo que resultou na composição da coligação, PT, PDT, PCdoB e SD, a composição da candidatura com você, seu nome de candidato a prefeito e da Iracema Pirotti a vice, e as consequências que isso teve também em virtude da questão jurídica que envolveu a pessoa da Iracema e, por consequência, a candidatura de vocês. Também a gente comentou rapidamente assim, a influência nacional, né, que houve uma conjuntura nacional bastante negativa com a sigla do Partido dos Trabalhadores, para vários partidos, tem muitos partidos envolvidos, o Partido Progressista, o PMDB, o PSDB, né, tem muitos partidos que estão envolvidos aí nessa questão da chamada Lava Jato, mas o PT, sem dúvida, por ser governo, inclusive foi a vitrine maior que mais aparecia. Com todo esse quadro, né, você que já participou de outros processos eleitorais como militante e como candidato, seja vice, seja vereador, seja deputado, teve uma eleição diferente, não só para você no aspecto de candidatura, mas numa legislação diferente, né? Que também período mais enxuto, restrições econômicas, enfim. Gostaria de ouvir de você como é que foi a sua experiência na campanha eleitoral desse ano. Foi totalmente novo, né, Miguel? Porque o processo eleitoral em si, principalmente pela exiguidade do tempo, né? Nós tivemos efetivamente pouco mais de 40 dias, né, até para te ter material, tudo de campanha. Então, o tempo muito curto, o que impossibilitou, de certa forma, a gente pessoalmente chegar em muitos lugares que nós gostaríamos de ter estado. Então, foi uma campanha que não permitiu esse contato pessoal, digamos, mais abrangente. Esse, na minha opinião, foi um dos limitadores, né? Outra questão que, creio eu, tenha tido uma influência bastante significativa é o contexto e o cenário político como um todo, né? Eu tenho, digamos assim, advogado muito nesta causa, né? E fiz da campanha eleitoral um espaço também para discutir com as pessoas a importância das pessoas se atentarem para a política, não especificamente para um partido ou para uma eleição, mas se importarem com a política. Eu tenho dito que no momento que nós estamos vivendo, cada vez mais é importante que a sociedade em geral se importe com a política. E nós sofremos, as candidaturas no geral, sofremos um pouco este reflexo de uma certa indiferença das pessoas, né, gerada muito em consequência do desgaste da política em geral, dos partidos, todo esse processo, digamos, de deturpação do meio político que nós estamos vivenciando,
que acabou gerando uma indiferença, uma certa apatia na população. Nós tivemos, digamos assim, uma abertura, uma manifestação explícita de voto e um engajamento, digamos, da população em geral, para além dos militantes, dos apoiadores, há uma semana da eleição, e muitas pessoas me diziam, olha, nem parece que é período eleitoral, e foi totalmente atípico, né? Inclusive pela legislação, obviamente, que houve aquelas limitações, não podia mais aquelas placas grandes, enfim, então quer dizer que o visual da campanha, de certa forma, ficou comprometido, mas no geral também a população foi, digamos assim, resolver pensar em eleição a 10 dias do pleito, né? Então quer dizer que todo este processo é um fenômeno que precisa ser melhor analisado, e eu creio que isso passa necessariamente, né, principalmente pela gente que exerce um certo papel de liderança no cenário político, de trabalhar a importância dessa consciência das pessoas, de acompanhar o cotidiano da política, de vivenciar a política nos 365 dias do ano, né? Porque é preciso compreender este processo, e a dinâmica do mundo político, ela está cada vez mais intensa, né? Nós vivemos no cenário nacional, digamos hoje, a discussão de pautas que vão, como a própria PEC 241, que vão influenciar nos próximos 20 anos, né? Então são coisas extremamente significativas e que requerem da população, né, uma atenção, um cuidado especial, como o seu parlamentar está se posicionando, né, como é que isso vai impactar na questão municipal. Então quer dizer que durante a campanha eleitoral, eu, em todas as disputas que fiz, né, nas diferentes campanhas que já disputei, sempre procurei também trabalhar essa questão, né? Às vezes nem tanto do voto em si para a minha candidatura, mas da importância da pessoa refletir sobre o seu voto e refletir sobre a sua participação política, né? Eu gosto de dizer que bom será o dia que todos nós nos lembremos de em qual deputado federal, em qual deputado estadual, em qual vereador eu votei, de que forma ele se posiciona neste ou naquele projeto. Então, quando nós tivermos esse nível de consciência política, nós com certeza vamos produzir um resultado melhor para a própria sociedade. Então, eu fiz da campanha também um processo de reflexão, né? Mas com certeza foi, digamos assim, totalmente diferente das anteriores. Muito influenciado também pelo impacto que o meu partido político sofreu nesse período recente, né? Obviamente que isso eu creio que deva ter influenciado também, né, na questão eleitoral. Com certeza isso deve ter tido algum impacto, mas não reputo também a responsabilidade pelo resultado eleitoral nessa questão. Até porque me parece que em comunidades pequenas, como é o caso da nossa, pesa muito essa questão pessoal também, né, de conhecer o candidato, de saber com que se compromete, de saber qual é a sua postura. Então eu acho que isso são fatores que estão para além já dessa questão meramente partidária. Mas foi uma campanha diferente, né? Financeiramente também, dificuldade enorme, né, para te tocar uma campanha. Agora há pouco nós conversávamos aqui, até inclusive dos próprios patrocinadores, né, para se interessar pelo processo eleitoral. Você imagina na rádio, que é pluripartidária e que, digamos, abre espaço para todo mundo, já, digamos, há uma certa dificuldade de tu vender esse produto. Você imagina, digamos assim, você buscar apoiadores, e hoje só apoiadores pessoas físicas, né, e o nosso público, né, o público que apoia a nossa candidatura, majoritariamente é um público de parcos recursos financeiros, que tem dificuldade econômica. Então foi uma campanha, digamos assim, gerada com muito esforço, com muito sacrifício, né, para se ter um material de campanha. As pessoas que trabalharam na nossa campanha foram todas pessoas voluntárias, ninguém foi assalariado, recebeu qualquer tipo de valor, aos quais eu tenho um enorme carinho e uma gratidão muito grande a essas pessoas que colaboraram conosco. Então foi um processo muito diferente dos anteriores, né? Principalmente por essa questão do tempo, pela dificuldade do recurso financeiro e pelo impacto que há hoje no contexto da política no geral em cima daqueles que se predispõem a concorrer. E eu sempre digo que quem se coloca como candidato, né, abre, digamos assim, descortina a sua vida particular, né,
em que pese que eu sempre primei na política de nunca misturar essas coisas, mas no momento que você se submete, as pessoas, digamos assim, de certa forma se dão no direito, não apenas de te criticar enquanto político, mas de te criticar de todas as formas, né? Então quer dizer o seguinte, que é um processo também desgastante nesse sentido, né? Mas eu creio que sempre vale a pena porque eu faço política, né? Acredito que a política, principalmente para os pobres, para os trabalhadores, é a única forma da gente melhorar a vida, né? Não tem outra alternativa. Se a gente não participar da política, não ajudar a eleger governo comprometido, não eleger vereador que tenha compromisso com a luta daqueles que precisam, nós vamos continuar sempre debaixo do tento, né? Então a gente tem que se organizar, e por isso que eu continuo acreditando, militando, né? Não estou aqui hoje para dizer que sou candidato a isso, aquilo, aquele outro. Eu continuo sendo um militante político, né? Eu passou a eleição, me interesso pelas coisas, estou acompanhando o que está acontecendo no cenário nacional, porque efetivamente a política faz parte do nosso dia a dia. As decisões políticas, né, influenciam se eu vou poder ter o meu filho numa universidade com recurso do governo, com financiamento, se eu vou ter um sistema único de saúde funcionando para todo mundo. Então, nós precisamos nos interessar pela política. Eu acho que o saldo, digamos, para além dos votos, que são gratificantes, aqueles que a gente fez, né? O saldo da política deve ser muito mais do que isso, deve ser um saldo de consciência, de participação, de fazer com que as pessoas percebam que a política em si não é ruim, né? O que nós precisamos é melhorá-la, qualificá-la dentro do processo democrático, né? Com boas escolhas, né? Com acompanhamento, com vigilância daqueles que são nossos eleitos. E eu gostaria também, Miguel, de aqui tecer um agradecimento, né, pela forma, mesmo dentro desse contexto negativo da política em geral, as pessoas foram muito cordiais no receber, eu creio que não só a mim, mas a todas as candidaturas, pelo menos pelos relatos que eu ouvi dos outros candidatos, né? Então, quer dizer assim, são raríssimos os casos das pessoas, digamos assim, olha, recebendo mal, não, sempre bem recebidos, bem acolhidos, né? Mesmo naqueles que eventualmente já tinham a sua opinião consolidada, né? Mas então foi um processo que nesse sentido, assim, eu percebi muito positivo, né? De ser muito bem acolhido nas casas, nos lugares onde nós fomos visitar. Então é muito importante isso, porque a democracia é para que a gente consiga conviver com a diferença, claro, consiga conviver com a divergência, né? Com aquilo que nós não concordamos, e por isso que para além dos 3.200, porque um foi o meu voto, né? Para além dos 3.200 votos que a gente teve, eu faço, digamos, um agradecimento a toda a comunidade, aqueles que escolheram as outras candidaturas também, né? Porque vencido o processo eleitoral, né, eu sempre gosto de deixar claro isso, nós vivemos numa cidade com 24 mil habitantes, nós cruzamos nas esquinas, nos momentos de lazer, enfim, tudo quanto é lugar que a gente vai, a gente está se encontrando com pessoas que eventualmente na campanha não estavam junto conosco, né? Então, quer dizer, se a gente fica nutrindo esse sentimento de rancor, de revanchismo, né, tu cria um ambiente ruim, né? Eu particularmente não, passou a eleição, né? Retoma a tua rotina, retoma a tua vida normal, é vida que segue, né? Continuo acreditando e defendendo aquilo que eu defendi na campanha, né? E tem uma diferença muito grande daquilo que está sendo feito aqui em Tupã hoje, né? Mas a população, dentro das circunstâncias, né, da divisão que nós tivemos, escolheu esta proposta. Eu tenho como candidato, como cidadão, né, tenho que aceitar, né, desejar que tenha um êxito, né? Eu acho que nós temos que não só torcer, mas colaborar naquilo que estiver ao meu alcance. Deixa eu fazer um intervalo comercial para a gente falar um pouquinho então agora de pós-eleições, né? Nós falamos do processo que estabeleceu a sua candidatura, do processo que teve a votação, a campanha e a votação como um todo. E agora, o que o Cristiano Aquino vai realizar nos próximos períodos aí? Vamos a um intervalo comercial. Eu já retorno com o apoio de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara para Tupancíretá e região, orgulho de ser brasileira. O patrocínio de Delta Sul com as barbadíssimas Delta Sul tem uma fritadeira elétrica da Philco sem óleo por R$ 39,90 mensais na Delta Sul. Farmácias associadas, aqui você tem amigos, farmácias associadas em Tupã é Farmácia Econômica. E eleições 2016, que tem o patrocínio de Gasol Comércio e Representações, farmácias associadas, Riedel Máquinas Agrícolas e Cooperativa Agrícola Tupancíretá Limitada, Agropan. Um rápido intervalo, eu já retorno.